Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. E é assim que com muita alegria nos encontramos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, contidos em seu Evangelho de luz e amor. E assim serenos e tranquilos nos unimos em oração, sentindo a presença amiga do nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, e junto com ele nos elevamos até as paragens de amor da doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que nos socorre, nos abraça e com seu carinho, e junto a ela seguimos até seu Filho, nosso irmão e Mestre Jesus. Agradecemos os seus ensinamentos, esse roteiro que é um caminho que nos ensina as verdades da vida eterna. E diante de Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, a vida e a família, e o louvamos por sua bondade e misericórdia para conosco com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus amigos e irmãos de caminhada, vamos nos preparando com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que na lição 135, com o título O Ouro Intransferível, nos traz o seguinte ensinamento: aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças. Essa lição está no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18. O Apocalipse foi escrito pelo evangelista João em 22 capítulos. E no capítulo 1, ele escreve sobre a revelação de Jesus a ele através de sonhos. E ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. E no capítulo 2 e 3, ele escreve às igrejas nos núcleos cristãos da época. E no versículo 18 do capítulo 3, ele se refere à carta escrita à igreja de Leocádia, que conhece, e nessa carta ele fala sobre os conhecimentos que eles têm e que esses conhecimentos é morno, e os aconselha que comprem ouro refinado pelo fogo para se enriquecerem, vestiduras brancas para se vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nudez, e colírio para ungirem os olhos, a fim de que vejam, pois devem ser repreendidos e disciplinados que amamos. E Emmanuel nos escreve sobre esse versículo a seguinte recomendação: sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai à mão, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça,
deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente a riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência divina, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai, para a grandeza do divino serviço. O homem, mobilizado pelo homem, poderá sem dúvida receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. O que podemos refletir dessa lição de Emmanuel? Emmanuel nos faz refletir sobre a riqueza material e a riqueza espiritual. A riqueza material, ela é forjada através do trabalho, e essa fortuna, ela procede do Altíssimo para o nosso aprendizado. É a prova da riqueza. A riqueza espiritual, contudo, ela é adquirida através do trabalho árduo sobre nós mesmos, do esforço constante que fazemos para a nossa renovação interior, que será conquistada essa riqueza na aquisição de virtudes, a qual nos engrandecerá diante de Deus. Quando o nosso objetivo é superarmos a nós mesmos, para realizarmos a obra de Deus, através do bem à humanidade, e crendo em Deus, conquistamos o ouro eterno e intransferível. Nós vamos encontrar no livro Jesus no Lar uma história contada por Jesus a seus discípulos com o título A Lição do Essencial. Então conta que, certa feita, os discípulos reunidos na casa da sogra de Pedro diante de Jesus discutiam sobre as coisas essenciais ao bem-estar. Jesus estava ali ouvindo a discussão, os pensamentos dos seus discípulos e os interfere, toma a palavra e conta essa história. Ilustre dama, em companhia de seu filho de 5 anos, em viagem a seus parentes, adentra uma galé carregada de volumosa bagagem e com uma caixa de joias. Os serviçais a atendiam com muita presteza, devido à sua riqueza. A ilustre dama, num ponto da viagem, a nau bate num recife e estava para afundar. A ilustre dama é chamada às pressas para que adentre a um bote de socorro que os levaria em segurança ao porto mais próximo em breves dias. A jovem matrona abraça o filho e adentra o barco de socorro, carregando uma pequena trouxa, que todos julgavam ser suas joias.
E aí ela diz: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero mais útil. Ela então abre essa trouxa e retira pães e figos secos e distribui aos companheiros do barco, para que aguentassem o transtorno da viagem. E o mestre, ele faz uma pausa e acrescenta: a felicidade real não é fundamentada em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos do coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas, honra, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar conta com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o enriquecimento de nossas virtudes, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial. Procuremos o reino de Deus, a sua justiça, tomando da terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, meus amigos, que nós possamos refletir nessa lição durante essa semana e analisarmos qual o valor que nós damos às coisas. O que é essencial para nós? O que é necessário? E qual terá um maior peso? Para que realmente no nosso coração nós possamos sentir a paz que tanto almejamos. E assim nós vamos vibrando, agradecendo o ensinamento de hoje e as bênçãos recebidas. E vibramos por todo o planeta Terra e por toda a humanidade. Vibramos pelo Brasil e por todo o povo brasileiro. Vibramos por todos os lares para que haja amor, entendimento e resignação. Vibramos por todos os necessitados das dores físicas e das dores da alma. Vibramos pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus.